Olá, você que nos acompanha, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse é o Frequência Jurídica, o podcast e rádio também do Tribunal de Justiça do Piauí. Ao meu lado, eu estou sempre conversando com uma autoridade em algum assunto. Hoje é autoridade redobrada, porque além de ser desembargador, supervisor dos juizados especiais aqui no TJPI, ele é autoridade quando o assunto é educação, isso aí ele sabe, porque ele é um gentleman, ele é super educado, e é muito bom conversar com ele. Eu converso com ele nos bastidores, converso com ele agora também aqui, e eu já anuncio o meu super convidado de hoje, desembargador Dioclésio Souza, nosso supervisor dos juizados especiais do TJPI, a quem eu já dou as minhas boas-vindas. Agora a gente está conversando, é de manhã, então meu bom dia, desembargador, seja bem-vindo à Frequência Jurídica. Bom dia, é um prazer muito grande estar aqui. Alegria nossa. Fazendo aqui, inaugurando a minha, né, eu diria, debutando Exatamente. nesse sistema de comunicação, né, esse diálogo que deve ser uma constante entre autoridades e entre servidor e a população, Nossos jurisdicionados, ao jurisdicionado, aqueles que recebem os nossos serviços, né? Nós somos servidores, então nós temos que estar sempre prestando contas e dialogando com essa camada tão sedenta de justiça. Exatamente, desembargador, aqui na comunicação, na nossa Ascom, a gente costuma dizer que o nosso trabalho é mostrar o trabalho dos outros, é mostrar o trabalho de vocês. E já afunilando para isso, é por isso que o senhor está aqui hoje. A gente quer mostrar os juizados, né? Os juizados especiais aqui do nosso tribunal, mostrar o trabalho de vocês. O senhor que já entrou né, nessa arca, né, nesta barca, e tem sido o comandante lá dos juizados especiais, porque assim, o nosso trabalho é mostrar o que vocês estão fazendo. E como o senhor está dizendo, estar próximo da população. A partir do momento que a gente tem um desembargador que vem aqui mostrar o trabalho, mostrar o que está acontecendo dentro da sua esfera, né, do seu núcleo, no caso dos juizados especiais, a sociedade se encontra aqui também. É interessante mostrar o que a gente está fazendo, não é? Assim, mostrar o que o Tribunal de Justiça tem feito. E os juizados especiais têm feito muita coisa. Queria que você falasse um pouquinho, aqui a gente costuma dizer aqui nossa frequência jurídica, a gente tem uma média de ouvintes, porque as pessoas estão vendo o videocast no YouTube, mas também estão ouvindo na nossa rádio. A gente tem uma média de 3 mil ouvintes por dia. Só acredita? Que coisa e assim, boa. É muito bom porque a gente sabe que os jurisdicionados estão ouvindo a gente, estão percebendo o que está acontecendo aqui. Então vamos falar para essas pessoas, vamos falar. Desembargador, explica pra gente, pra quem não sabe, para quem já sabe também, reforça, o que são os juizados? Explica pra gente aí o que é essa forma de se levar também à justiça com outros métodos, formas alternativas. Explica pra gente o que são os juizados especiais. Neemias, veja só, o juizado especial surgiu há 30 anos atrás, diante da grande demanda judicial. Os reclamos da sociedade em razão da morosidade da justiça. E os desafios a cada instante surgindo, né, na exigência de uma prestação jurisdicional mais célere, mais rápida, né, digamos assim, e com menos burocracia, e, de certo modo, mais barata, Sim. Né? Então, o poder público, através de um dos seus segmentos mais importantes, que eu entendo que seja prestar a jurisdição, né? O Estado ele é composto de 3 governanças, né? O executivo, o legislativo e o judiciário. O judiciário encarregado de prestar jurisdição, de dar a cada um o que é seu, né? De dirimir os conflitos, né? De pacificar socialmente as pessoas, né? Então, nós temos esse desafio. E a justiça comum, tal como concebida inicialmente, tinha muita dificuldade, né, de atingir, sobretudo, aquelas pessoas mais carentes, aquelas pessoas mais vulneráveis.
E essas Havia essa pessoas, distância, né, ainda. essas pessoas mais simples tinham uma dificuldade muito grande, às vezes questões muito pequenas, relativamente pequena, isso para aquelas pessoas de maior poder aquisitivo, mas para aquelas pessoas simples, uma pequena divergência com seu vizinho, uma conta que não foi paga pelo seu amigo Uhum. que lhe Era uma contratou. complexidade menor, né, desembargador? Então, essas questões, às vezes, são muito pequenas para determinadas pessoas, mas para aquelas pessoas simples é muito importante. Então, surgiu em razão dessa necessidade, Dessa né, demanda, né? dessa demanda, de dirimir essas questões de menor complexidade, né? De menor complexidade e de menor valor, né? De expressar menor valor. Então, o juizado surgiu com esse objetivo da celeridade e simplicidade. Tanto é que não há necessidade, no caso dos juizados especiais, em ações de até 20 salários mínimos, da presença de advogados, né? Então, o jurisdicionado vai até um juizado especial e Perfeito. ali ele preenche um requerimento e a outra parte será intimada, né, para comparecer ali e eles, diante de um juiz leigo, de uma pessoa treinada, né, e aperfeiçoada naquelas daquele tipo de demanda, conversam e põem as duas partes, para conversarem, para dialogarem, e eles encontram a solução para aquele problema, né? Esse eu chamo até uma justiça das partes, onde eles encontram, A né, a solução solução do seu naquele caso. problema e eles têm mais facilidade de cumprir com aquela decisão, porque foi encontrada por eles Por mesmos. eles. Às vezes não é nem uma reparação financeira, propriamente dito, mas uma questão moral entre eles. Sim. É, Aí é o ditado é aplicado, conversando é que se entende, né, conversando é desembargador? que se entende. Então, há 30 anos atrás, surgiu a Lei 9.099, criando esses juizados especiais para essas causas de menor complexidade, e ela foi evoluindo. A credibilidade foi muito grande inicialmente, mas ela foi evoluindo e a procura foi cada vez maior. Foi dando certo. Procura foi cada vez maior. E com isso houve uma certa eu diria que houve uma procura muito grande. E com isso, essa procura muito grande, ela foi acumulando ações Sim, e houve um represamento na solução desses problemas. sim. E foram necessários criar cada vez mais juizados especiais. Começaram poucos, e aí tanto é que hoje no Piauí nós já temos dada essa procura, nós já temos hoje em torno de 20 juizados especiais, sendo 20 juizados especiais com competência para julgar processos cíveis e criminais e da Fazenda Pública. Nós temos, só na capital, nós temos 8 juizados especiais e um juizado da Fazenda Pública. No interior, nós temos também na capital mais 12 anexos de juizados Sim, os anexos, né? especiais, que são em órgãos públicos e, sobretudo, em faculdades, Faculdades. né? Nós temos no interior nós temos 20 juizados especiais e na capital nós temos 8 juizados especiais e um da Fazenda Pública. Esse trabalho, né, inicialmente, como eu disse, era, de certo modo, simples e incipiente, mas foi se avolumando. Tanto que hoje nós temos em torno de 83.028 processos tramitando nos juizados especiais.
E isso termina acontecendo um certo saturamento, e é preciso que a gente encontre maneiras de melhor equalizar esse trabalho, né? E aí nós fomos criando, foi criada a SUGEC, que é Sim, a Superintendência dos dos Juizados Especiais, juizados. Supervisão dos Juizados Especiais, e lá nós criamos também um órgão chamado O CAGE. CAGES é Criamos o maravilhoso. CAGE para subsidiar esses E juizados dá todo o especiais, suporte, né, para dar desembargador? todo um suporte a esses juizados especiais que se encontram assoberbados, né? Que se encontram com um volume de processo muito grande e fugindo um pouco do objetivo que é do juizado especial, de rápida solução dos conflitos e de maneira que não houvesse uma demora muito grande nessa solução. Isso que o senhor está falando é interessante, porque assim, esses órgãos, esses núcleos de apoio, eles realmente eles ajudam em toda essa reorganização, e isso que o senhor tem feito, né? O senhor, desde que assumiu a supervisão de juizados, tem trabalhado nessa reorganização dos fluxos de trabalho, tem chamado junto, né, as equipes dos juizados para si, e procurando, né, vendo quais são, mitigando esses gargalos, vendo o que pode ser feito, e núcleos, como o próprio CADES, por exemplo, que o CADES, ele para quem está nos acompanhando agora, o CADES ele trabalha desde os diagnósticos preliminares até a confecção das minutas. Então, assim, é super interessante porque é um órgão, um núcleo de apoio dentro dos juizados, que, como o desembargador está falando, os juizados especiais deram tão certo, são uma ferramenta tão maravilhosa, que muitos casos foram chegando para eles, e é óbvio, uma hora chegam muitos casos e termina deixando a unidade cheia de processos. E aí, para dar uma saneada, para ajudar nisso, tem os CAGES, né? Os nossos centros de apoio aos juizados especiais. E aí o que o desembargador está dizendo é exatamente isso. O CAGES, ele ajuda no diagnósticos preliminares, até na confecção das minutas, e acaba saneando um pouco, né, desembargador, as Perfeito. unidades. Perfeito. Veja só, hoje nós temos, entra em torno de 4.000, o que nós temos apurado, 4.263 processos mês. Nós conseguimos fazer com que a saída seja um pouco maior do que a entrada. Certo. Esse é um dos objetivos do CNJ. E aqui nos cobra bastante, né? E aqui, capitaneado aqui pela Corregedoria, nosso desembargador, Sim. desembargador Erivan. Então, entrou em torno de está entrando em torno de 4.263 processos, mas foram julgados 4.712 processos. Então, nós temos um saldo muito positivo, sim, entre o que entra e o que sai. O que sai, graças a Deus. Isso é muito bom. Nós temos 3.228 processos paralisados há mais de 100 dias. Mas nós temos também um julgamento em torno de 5.947 processos. Quer dizer, nós temos essa dificuldade e aí entra o CAGE para nos auxiliar, dar esse suporte, né? Temos em torno de 3.228 processos paralisados por mais de 100 dias, mas nós julgamos, com menos de 100 dias também, foi julgado 5.947 processos. Isso é muito importante. Temos um outro dado importante também para fornecer, que é exatamente o tempo útil do processo, o tempo de tramitação do processo. Nós estamos ainda com um tempo muito, muito alto. Em torno de 400 dias na tramitação de um processo no juizado especial. Tempo médio, nós chamamos tempo médio de tramitação dos processos nos juizados especiais, em torno de 490 dias. Nós baixamos, depois que chegamos, em torno de 100 dias. Olha aí. Em torno de 100 dias nessa tramitação. E nós queremos baixar muito mais ainda. Porque o juizado especial, na sua forma de concebida, era para que ele tivesse um tempo médio ainda menor, onde as pessoas chegassem, fizessem a sua reclamação, aqueles processos com até 20 salários mínimos, fizessem um requerimento, chamasse a outra parte, e ali,
conciliavam, resolviam, no máximo ficaria para mais uma audiência e que não era nem recomendada, porque a audiência é para ser uma audiência, houve reclamação, conversam ali, diz qual a prova que você tem disso? Minha prova é essa, tal, mas eu tenho uma testemunha aqui, tudo, cidadão ali, tal. O que você trouxe para provar? Não, eu trouxe isso aqui. Mas vamos fazer o seguinte, vamos conversar. O que você quer mesmo para solucionar esse problema? É assim, era uma conversa informal, que é exatamente a concepção do juizado especial, solução de problemas de menor complexidade. Sim. E aí, as demandas foram aumentando, foi chegando muitos processos, é normal, porque quando algo que funciona, acredito que sim, as demandas foram aumentando demais porque funciona, né? Se foi dando certo esse modelo de trabalho, é porque as pessoas viram que davam certo, e é natural aumentar. O Brasil tem muitos, né? Tem muitos litígios, são muitos processos. Ainda assim, esses de menor complexidade foram chegando nos juizados especiais e a demanda foi aumentando. E aí foram criados esses núcleos, a exemplo do CADES, que ajudam em todo o saneamento desses processos. E também vale ressaltar que, assim, o desembargador Dioclésio tem levado esse olhar de sair um pouco, a expressão que a gente usa no Brasil, sair um pouco, pensar um pouco fora da caixa, né? Inclusive, já a gente vai falar sobre o evento que ele realizou dos 30 anos do juizado aqui no TJPI, e ele tem acompanhado, aí o desembargador tem acompanhado alguns projetos que já vinham acontecendo, a exemplo do projeto Trilha de Direitos, lá de São Raimundo Nonato, né, que leva as ações dos juizados especiais para as comunidades tradicionais lá daquela região, e o desembargador também defende muito isso. Ele tem uma visão humana. Aqui nos bastidores a gente conversava antes de começar, ele tem muito essa visão humana. É preciso, né, desembargador? É necessário essa visão humana. Nós somos gente, o senhor me disse uma vez, nós somos gente e estamos lidando com gente. Então, fazer isso. Nós estamos aqui no nosso trabalho, enquanto servidores públicos, o senhor falou no início, somos servidores públicos, que temos que também essa satisfação a dar aos nossos jurisdicionados. Também por isso que essas ferramentas são pensadas, né? O CAGES, essas semanas, esses eventos, para poder dar uma prestação de contas, assim, digamos, para os jurisdicionados, não é isso? É verdade. Olha, Neemias, nós temos hoje, né, para atender a essa demanda, uma capilaridade bastante razoável. Nesses juizados que foram criados, né, foram aumentados na capital e no interior, nós temos hoje aquelas cidades maiores, né, os juizados especiais com certa estrutura, como é o caso daquelas mais densamente povoadas, cidades como do interior, como São Raimundo Nonato, Piripiri, Parnaíba, Campo Maior, cidade de Picos, Floriano, né? Nós temos todo esse olhar, né? Agora, na capital, nós já temos uma dificuldade maior, porque essa competência ela é territorial, né? A competência desses juizados especiais. Eu estou falando mais na parte civil, mas temos também a parte criminal. Perfeito. Né? A parte criminal, aqueles crimes de menor potencial ofensivo, né? Menor potencial ofensivo, também são solucionados nos juizados especiais, e isso evita, e aqui volta a questão da justiça restaurativa. Uma pequena agressão feita e as pessoas conversam, se entendem, e aí eles restauram aquele status quo antes, restauram aquela situação anterior e recompõem as suas relações de amizades, né? Então, porque nós precisamos conviver. Não adianta, nós julgamos o processo naquela concepção anterior que eu mencionei, a concepção a criação da justiça, dá a cada um que é seu, né? Mas isso aí hoje não é capaz de fazer justiça, porque as pessoas não ficam satisfeitas e elas precisam conviver, né? Então, a justiça conciliatória, a mediada e restaurada, né? Aquelas relações, elas são muito mais efetivas.
são muito mais, elas restauram mais as relações entre as pessoas que precisam conviver e a sociedade ela é muito dinâmica, ela está, Demais. cada instante ela está em evolução, está em movimento. Eu digo até que, inicialmente, a lei, ela era, havia havia assim, umas estações de formação, né? Que seria o fato, acontecendo os fatos ali na sociedade, e aí as autoridades verificavam aqueles fatos, dimensionava aqueles fatos, que chamava valorar, né? Fato, e depois ia legislar, né? Depois legislar, que era chamada até uma teoria tridimensional do direito, Sim. né? Fato, valoração e norma. Então, hoje não dá mais nem tempo para isso. Os fatos estão acontecendo e eles precisam ser resolvidos imediatamente, sob Logo. pena dele ele prodigalizar de tal modo que ele engula, tá entendendo, aquelas relações que precisam ser preservadas. Então, nós temos isso aqui. Por conta disso, nós já temos aqui uma lei criada já pela Assembleia Legislativa, no sentido de centralizar essas ações. O nosso presidente, desembargador Adércio, ele está, diante dessa dificuldade na territorialidade dessas questões e para sopesar, né, a carga de trabalho de cada um dos juízes e facilitar mesmo o ingresso dessas ações e a solução desses problemas. No momento, esses juizados estão localizados em diferentes bairros da capital, Teresina. Mas já existe um projeto de lei, já aprovado na Assembleia Legislativa, para a centralização dessas unidades especializadas. Elas serão instaladas em um prédio próprio no Tribunal de Justiça, no anexo do prédio histórico, Sim. ali no Cabral, né? Que seria quase assim como uma cidade judiciária. Exatamente. De pequeno, para a solução dessas pequenas controvérsias. O nosso fórum. Essa medida garantiria maior eficiência da prestação jurisdicional, em conformidade com os princípios constitucionais da eficiência e da duração razoável do processo. Além disso, haverá a equidade na distribuição da carga de trabalho entre os magistrados, né? Então, o judiciário está preocupado, está trabalhando, está atuando e criando sempre os mecanismos melhores possíveis na solução dos problemas que lhes são afetos, que é exatamente prestar um bom serviço à sociedade. Exatamente, desembargador. E o senhor falou agora, né, reforçou agora e durante a segunda semana do Nacional dos Juizados, em que o evento que o senhor esteve aí de certa forma, como anfitrião, enquanto supervisor dos juizados aqui no nossa segunda semana nacional dos juizados especiais, tivemos uma programação belíssima aqui, foi muita discussão. Eu vou já lhe perguntar um balanço seu sobre isso, mas o que o senhor falou no evento foi justamente isso, que esse diálogo constante da supervisão com as unidades supervisionadas, ele acontece sempre, o senhor está sempre acompanhando, está conversando com cada magistrado que é coordenador de algum juizado específico. Esse diálogo ele acontece justamente para acontecer essa contribuição e a justiça ser aplicada, a justiça ser levada aos cidadãos de forma rápida, porque como o senhor está falando hoje, os fatos acontecem de uma forma em que o ontem já parece que foi anteontem, né? E o amanhã já está acontecendo, é agora. Então, isso que o desembargador falou, assim, a justiça ela tem que acompanhar isso. A justiça tem que ser rápida também. E aí, voltando a falar do evento, queria que o senhor comentasse que evento bacana que foi a segunda semana dos juizados, onde a gente teve ali muita discussão, podemos entender um pouco, foi basicamente isso que o desembargador falou, assim, entender um pouco sobre a história dos juizados, como que
como que tudo aconteceu, e tivemos vários convidados, os juízes, inclusive federais, também estiveram por aqui, conversando e dialogando, acho que trazendo formas de melhorar, de ampliar os trabalhos e as ações, não foi, desembargador? É verdade. Nós tivemos muitas surpresas agradáveis. Além das palestras, né, que foram Foram incríveis. basicamente com colegas juízes e autoridades locais, nós tivemos surpresas agradáveis, como, por exemplo, a Trilha da Justiça. Uma experiência formidável, né, e criativa, né, dos Juizados Especiais de São Raimundo Nonato, Sim. onde os atores, né, que fazem essa prestação jurisdicional, esses atores vão até as comunidades, As né? comunidades tradicionais. É um trabalho incrível lá, né? Do Dr. Luiz Meire. Ali vão até aquelas comunidades e lá conversam com as pessoas, verificam as dificuldades delas e de maneira simples, no modo operante, no modo de vida daquelas pessoas, encontram solução para aqueles problemas que estão ali afligindo aquelas comunidades. Então, eu achei muito interessante essa experiência que o juiz, os leigos, os analistas, eles saem, aquelas pessoas saem das salas, né, de ar-condicionado e enfrentam aquelas intempéries de calor, de estradas empoeiradas e tudo, e vão àquelas comunidades e ali, de maneira simples, prestam a jurisdição. Desembargador, primeiramente, parabéns por esse trabalho que o senhor tem liderado lá na supervisão dos juizados. A gente sabe aqui que é sempre quem chega dá um novo tom, dá uma nova ajuda, dá um novo olhar, sempre lembrando de quem passou antes e deixando um trabalho, uma base para quem vem depois. Mas esse olhar que o senhor tem trazido para a supervisão dos juizados, esse olhar humano, esse olhar de ajudar, de realmente levar a justiça, de entender que a justiça precisa ser rápida dentro das nossas possibilidades, das limitações que o judiciário mesmo tem. Esse é um olhar novo e queria lhe parabenizar por isso. Acredito que nesse nosso bate-papo aqui de hoje ficou tranquilo para todo mundo ver, ficou claro que o desembargador ele trouxe os dados, ele está ciente desses dados, ele também trouxe a realidade, ele sabe da realidade, o que é possível, o que não é possível fazer, mas ele também trouxe soluções e mostrou o trabalho, que eu acho que é isso, é mostrar o trabalho, é trabalhar, é continuar fazendo e mostrar para os jurisdicionados, você que está assistindo em casa, que está nos ouvindo na nossa rádio online, o que o juizado tem feito. Então, primeiramente, parabéns. Obrigado pela sua presença aqui, por esse bate-papo com a gente. E aqui todo mundo já sabe, quem já é espectador do videocast, do nosso podcast Frequência Jurídica, já sabe. A gente sempre encerra já dizendo para o convidado que ele vai ter que voltar depois, tá bom? O senhor vai ter que voltar depois para a gente falar sobre mais projetos dos juizados. O Frequência Jurídica está aberto aqui, as nossas portas do nosso estúdio estão abertas para o senhor, para todo a sua equipe lá dos juizados, do gabinete, para que a gente possa estar sempre mais mostrando o trabalho de vocês. Nosso trabalho é mostrar o trabalho de vocês. Tá combinado? Obrigado pela sua presença. Viu? Obrigado a você, Neemias, a sua equipe maravilhosa. As meninas são feras. Essa interação, né, do servidor, do prestador do serviço à sociedade é necessário. Nós estamos prontos e queremos sempre estarmos em reformulações, queremos estar sempre em aperfeiçoamento, necessário, em aperfeiçoamento, em conformidade com os reclamos da sociedade. E como disse antes, a sociedade está em constante evolução e as instituições precisam continuarem evoluindo para que possa, né, atender esses reclamos em conformidade com as necessidades que vão surgindo. Se nós não dermos uma solução para esses problemas, nós seremos desautorizados, deslegitimados. Então, nós, como prestadores de serviço de qualidade, que é a
pacificação social, nós temos que estar nos reinventando permanentemente. Muitíssimo obrigado, Neemias. Eu que agradeço. Nós, o Frequência Jurídica, que agradece, viu? Eu não disse que ia ser um bate-papo excelente, que a gente trouxe dados, o desembargador trouxe dados, trouxe as soluções e mostrou que eu trabalho. E são entrevistas como essa que você vê aqui no Frequência Jurídica. Até a semana que vem, onde eu vou estar conversando com mais uma outra autoridade em algum assunto, mostrando que o TJPI tem feito a sua parte e levado cada vez mais justiça para você, cidadão. Até a semana que vem. Tchau, tchau.